Olá, sejam todos bem-vindos à aula de hoje, aula de língua portuguesa, onde nós iremos, dar início à parte 1 da matéria nova, que é sobre morfossintaxe, frase, oração e sujeito e predicado. Nossa, professora, eu vou aprender tudo isso hoje? Sim, mas é apenas a parte 1, deste capítulo aqui. Então, vocês estão preparados? Então, ó, caneta, lápis e caderno na mão para anotar tudo o que nós iremos aprender na aula de hoje, ok? Então, aqui, mas morfossintaxe, o que é isso? Nossa, é alguma palavra assim em inglês, professora? O que isso quer dizer, tá? Ó, morfologia, logia, é o que é o estudo da forma. Se nós estamos falando sobre, língua portuguesa, estudo da forma do quê? Das palavras. E quando fala de sintaxe, olha que palavra linda, né? Repete aí comigo, sintaxe. Não é sintaxe não, né? Não é verbo não, preste atenção, é sintaxe, tá bom? No caso aí é o que? A função da palavra. E hoje nós vamos aprender o quê? A combinação disso tudo. A fórmula com a função, o que é a palavra e como ela vai funcionar, dentro de uma oração, ok? Então aqui, morfossintaxe é isso. Essa combinação tanto da forma da palavra quanto a função dessa palavra, no caso, dentro de uma oração, empregada em uma oração. Então, aí, ó, agora você pode dar um sorriso bonito, tá? Porque você é um menino, uma menina que sabe tudo de língua portuguesa. Então, aqui, as palavras podem receber uma dupla classificação. A morfológica, relacionada à classe de palavras, à forma, tá? A que pertencem, e a sintática, relacionada ao quê? À função específica desta palavra em determinada frase, em uma oração. Então, eu queria que você pensasse o seguinte, que a morfossintaxe trabalha o quê? Por exemplo, meu nome não é Rita? Meu nome, eu sou a Rita, né? É a palavra que indica quem eu sou. Mas qual é a minha função? Qual é a minha função? Eu sou o quê? Eu trabalho com o quê? Não, professora, a senhora é uma professora, que trabalha em uma escola. Então, morfossintaxe é isso, Como se fosse a palavra, a Rita, tá? O ser, a palavra que pertence, aqui, ó, a uma classe gramatical. Vocês estão lembrados da nossa primeira aula lá do início do ano? Nós falamos sobre as classes gramaticais, vocês têm isso aí registrado no seu caderno, tá bom? Então, é você associar a morfologia, relacionada a uma classe gramatical, o que a palavra é, e em relação ao quê? A sua função que ela assume, em determinada frase. Então, eu sou a Rita, mas, a Rita, ela tem uma função específica em uma escola, que é de ser professora. Então, as classes gramaticais vão funcionar e vão se relacionar deste jeito. Então, toda classe gramatical, vocês vão perceber, que ela vai ter uma função especial na frase, na oração. Por isso, que a tia Rita é tão chata, que a professora Rita é tão chata em relação a isso. Nós temos que saber as classes gramaticais. Porque se você não tiver isso na ponta da língua, tá? Não saber reconhecer, diferenciar a classe gramatical, de outra, aí não é que vai ser impossível, porque nada é impossível, amores. Nada é impossível nesta vida. Apenas você vai ter um pouquinho, mas só um pouquinho, tá? De dificuldade. Mas nada que, um dia inteiro você estudando sobre as classes gramaticais, que não venha resolver isso. Então, você lembra quais são as classes gramaticais existentes na língua portuguesa? Vocês esqueceram. Não adianta voltar lá na primeira folha do caderno de português, não.
Eu quero ver aí vocês repetir, vocês vão colocar aqui no plantão as classes gramaticais, sem olhar no caderno e sem olhar no livro, hein? Só quero ver. Então, aqui, meus amores, para quem esqueceu, tá? As classes gramaticais, ao total são 10. Elas são divididas aqui em classes gramaticais variáveis, que são aquelas palavras que vão variar em gênero e número, tá? E as classes de palavras que são consideradas o quê? Invariáveis, aquelas que não mudam, ou seja, que não tem a questão do plural, tá? O número, se ela, vamos colocar aqui a preposição, tá? Nem está aqui na telinha. Mas a preposição é uma classe gramatical, tá? Que é invariável, ok? Depois a tia Rita vai dar alguns exemplos aqui, a gente fazendo uso da preposição. Então, nós temos, a tia Rita colocou, né, as classes gramaticais. Estas que estão aparecendo aqui, projetadas na sua telinha, são as classes gramaticais variáveis. São os pronomes, os artigos, os verbos, os adjetivos, os substantivos e os numerais. Todas essas classes gramaticais, elas vão exercer uma função especial, tá? Muito especial na frase que nós vamos aprender, tá? Na aula de hoje. Isso aos poucos, tá bom? Porque nós vamos, devagar, porque a intenção não é jogar o conteúdo, é você aprender o conteúdo, ok? Então aqui a tia fez até uma brincadeira, né? Que no caso, as classes gramaticais, variáveis são as pavãs. Como assim pavãs? O P de pronome, o A de artigo, o V de verbo, o A de adjetivo, o S de substantivos e o N de numeral, tá? Então, quais são as classes gramaticais variáveis? As pavãs. Como assim pavãs? Agora, teve alguma mudança na língua portuguesa? Não, é só você associar aqui, ó, ao início da classe aqui, ok? Então, ó, prestando atenção. Então, vamos dar continuidade aqui, né? E nós temos aqui agora as classes gramaticais, para você relembrar, né? Das classes gramaticais invariáveis. Quais são elas, professora? As preposições, tá? As interjeições, as conjunções e os advérbios. Professora, mas eu esqueci, né? Tudo isso. Não tem problema, a gente vai estar sempre assim, dando um passo, 2 passos à frente, mas a gente sempre retorna um pouquinho, tá bom? Para estar aí reforçando e retomando os conteúdos, né? Os conhecimentos prévios aí de vocês, tá bom? Então, aqui, olha, nós já vimos que a morfossintaxe é o que? A combinação, é o que a palavra é, né, relacionada à sua classe gramatical, com a sua função dentro de uma frase. Mas, primeiro eu tenho que entender o que é uma frase, diferente também de oração. Então, aqui o livro, ele traz a questão do conceito que frase é um dos enunciados, que tem um sentido completo, tá? Que normalmente é delimitado por um ponto. Por isso que quando o professor fala assim, onde está o ponto aqui desta frase? Ah, é porque o professor é chato? Não, porque é uma norma, é uma exigência da língua portuguesa da norma padrão, tá? E existem as frases nominais, tá? Isso aí é o plus, tá? Formação extra aí. Nós temos a frase nominal e a frase verbal. Toda frase é aquela que tem um enunciado completo e um sentido completo também. Só que a frase nominal, ela vai se diferenciar da verbal por justamente o quê? A frase nominal são aquelas que têm um sentido completo, sim, mas que na sua estrutura, na sua composição, não é formada por um verbo, ok? Frase nominal, tá? Por exemplo, quando fala assim, que calor, você não entendeu? É um enunciado
que normalmente é delimitada por um ponto. Eu dei o exemplo do ponto final, mas pode ser um ponto de exclamação, pode ser um ponto de interrogação, mas tem que ter o quê? O seu sentido completo, tá? Mas ela não é formada, ela não é desenvolvida com um verbo, entendeu? Quando eu falo que calor, tem verbo na formação desta frase? Não. Tem sentido completo? Tem. Ela é delimitada, como se fosse uma barreira, por um ponto, seja o final, seja de exclamação ou de interrogação? Sim. Então, é uma frase nominal. E a frase verbal? É a oração. Toda oração é aquele enunciado, tá? É uma frase verbal, tá? Onde o seu sentido se parte a partir, né, se tem a partir em torno de um verbo. Por exemplo, quando eu falei da frase nominal, eu falei o quê? Que calor, né? Não tem verbo, então é uma frase nominal. Mas se a minha frase, tá? Se eu estivesse analisando o seguinte fragmento: que calor fez hoje? Olha só, eu inseri aí o que? Um verbo. Logo, né? Vai ser o quê? Tem tem um sentido completo? Tem um sentido completo. Ela é também delimitada por uma pontuação, por um sinal de pontuação? Sim, mas o seu enunciado se organiza em torno de um verbo. Então, quando eu falo assim, que calor fez hoje, olha o verbo aí, é uma oração, né? É uma frase que tem verbo. Então, né, só para a gente prestar atenção, a oração é uma frase, porque ela tem o seu sentido completo, tem o seu, né, é delimitada por um ponto, por um sinal de pontuação, mas, né, ela vai se diferenciar da frase nominal porque ela vai se organizar em torno de um verbo. Ok? Ó, presta atenção, hein? Presta atenção você aí que está do outro lado. Então, agora é importante praticar, tá? Vocês vão fazer a página 119. Mas não faz agora, não. Aguarda um pouquinho, porque nós vamos fazer só no finalzinho, tá bom? Então, aqui, ó, uma das páginas que nós vamos exercitar, o nosso exercício, está lá na página 119. Vamos dar aí seguimento ao conteúdo, tá? Está muito boa a aula hoje. Vamos falar sobre sujeito e predicado. Então, calma aí. Primeiro, eu relembrei sobre as classes gramaticais. Os pronomes, né? O artigo, o adjetivo, o verbo, o substantivo e o que? E o que está faltando qual? O numeral, a preposição, o advérbio, a conjunção, a preposição, já falei, interjeição, tá? São o quê? Serão termos que nós iremos analisar onde, meu amor? Dentro da oração, tá bom? Então, aí já está analisando, né? A gente está fazendo o que? Análise sintática, tá? Então, toda vez que estiver assim, faça a análise sintática dos termos sinalizados, destacados. Você vai analisar a palavra de acordo com a sua função. Então, o que é o sujeito? Sujeito é o termo da oração que faz o quê? Que informa quem, né? Ou de que se fala, né? Quem está praticando a ação, quem está recebendo a ação, tá? Com qual o verbo geralmente concorda, tá bom? E o predicado também é o termo da oração, que geralmente apresenta um verbo, né? O predicado ele inicia a partir do verbo, que vai estar em concordância com o sujeito e que contém uma informação a respeito do sujeito, ok? Então, quando eu falo assim, tá? A menina
estudou bastante. A menina estudou hoje, também pode ser. Então, você observe o seguinte, que quando eu falei a menina, eu estou falando o quê? Alguém que, né, eu estou informando sobre quem, ou sobre de quem se fala, né? A menina. Eu não falei que o predicado não inicia a partir do verbo? Eu não disse isso? Então, estudou hoje, ou bastante, seria o quê? O predicado desta oração. Por que é oração? Porque é uma frase que tem o seu enunciado completo, onde esse sentido gira em torno do quê? Do verbo. É uma frase que é formada, que é desenvolvida, né, que tem a presença do verbo ali, tá bom? Professora, como que eu faço para poder achar o sujeito da oração? Queridos, preste atenção nessa dica. Às vezes o aluno sofre para poder estudar e não faz uso das dicas ou dos recursos que a oração, que a frase oferece e dá. A frase que eu estou analisando, a frase não, a oração que eu estou analisando, né, é o que? A menina estudou hoje. Como é que eu faço para poder. Tá meio confuso sobre quem fala, sobre de quem fala, né? Ou então de quem fala. O verbo concorda. Ah, eu não estou entendendo. Calma que eu vou explicar. Muita calma nessa hora, tá? Quando eu falei assim, a menina estudou muito, a menina estudou hoje, tá? E para eu identificar o verbo, o sujeito, perdão, o sujeito, você pergunta para o verbo. Ele vai te falar. Isso mesmo. Você vai sempre perguntar para o verbo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar? Não. Eu vou primeiro dividir. Eu vou primeiro separar, né? Primeiro, eu não vou ter que perguntar para o verbo. Primeiro você vai destacar, vai circular apenas o verbo da oração. A menina estudou hoje, ponto, né? Então, qual é o verbo desta oração? Estudou, muito bem. Então, aí, ó, você pode até colocar esse exemplo no seu caderno. Você vai circular aí o verbo estudou. Vamos perguntar para o verbo para ele dizer quem é o sujeito? Quem é que estudou? Isso. Quem é que estudou? A menina. Não é menina, não. Quem é que estudou? Lembra que a professora Rita também fica perturbando vocês com eu quero a resposta completa. Cadê a resposta completa? Nós sempre fazemos sempre uso de todos os recursos. Então, a primeira coisa que eu vou analisar na minha oração, eu vou achar o verbo. Achei o verbo, vou circular. Depois eu vou perguntar para ele, tá? Quem é que estudou? A menina. A menina é o sujeito da minha oração. E o predicado? É o restante, é o resto. É o que sobrou, tá? A partir do verbo, tá? Então, estudou hoje, ponto, é o meu predicado. Entenderam? Muito fácil. Mas como eu sempre falo com vocês, você não pode pular etapas. Às vezes o aluno ele erra porque ele fica ansioso, ele quer terminar, mas você está fazendo uma análise muito assim específica, detalhista dos termos que nós vamos começar a analisar da oração. Os primeiros termos que nós vamos, né, analisar é o sujeito e o predicado. Lembrando que esta é a primeira parte da nossa aula, ok, meus amores? Então, aqui eu coloquei o quê, né? Olha aí, ó. É importante praticar. Muito importante. Não existe estudo, tá? Distante da prática. Eu tenho que fazer os exercícios. Isso tem que ser um hábito apenas de português? Claro que não, de todas as disciplinas.
tá? Você tem que colocar em prática, em uso. E só assim você vai realmente constatar se você entendeu a matéria ou não. Mas segura aí, rapidinho, tá bom? Não abre o livro ainda não. Por que eu falei para você não abrir o livro? Porque a atividade de hoje, a videoaula de hoje, foi apenas do conceito. Porque eu percebi o seguinte, que muitas vezes o aluno não prestava atenção, não todo mundo, tá, amores? Que é até um pecado meu, né? Generalizar. Mas é assim, às vezes na pressa, por exemplo, nós vimos no plantão de hoje, né, de redação e literatura, né, e de geometria, de inglês, né, vocês estavam assistindo aula e às vezes você, né, aí, quando foi lá o horário da tia Rita, às vezes você nem tinha chegado ainda em redação e em literatura. Aí eu deixei lá, né, o áudio, olha, sinaliza, né, marca qual é a sua dúvida. Então, nós vamos sempre trabalhar agora da seguinte maneira: o conceito, a explicação do assunto, do conteúdo, e tia Rita vai passar sempre os exercícios, tá bom? Professora, quando que eles serão corrigidos? Na nossa próxima videoaula. Ok, amores? Então, a tia Rita vai dar continuidade, a gente vai fazer a correção. Aí, por isso que eu peço, tá? Com muito carinho, que vocês façam os exercícios. Lembra que a gente colocou? É importante praticar, é importante exercitar. Vamos exercitar. Não existe estudo sem exercício, tá? Quero emagrecer. Adianta se eu não ter uma alimentação saudável, se eu não tiver, né, o hábito de estar me exercitando, de nada vai adiantar, tá? Então, aqui, olha, nós vimos que vocês vão anotar, vão colocar a rotina de hoje no caderno, o cabeçalho, tudo direitinho, bonitinho, como manda as boas práticas, né, do caderno de língua portuguesa. E você vai fazer o exercício hoje? Você vai fazer, tá? Sim, e vai sinalizar quais foram as dúvidas, aquilo que você não entendeu, tá? E no dia do nosso plantão, que vai ser a videoaula, tá? Da correção, você vai colocar lá no grupo do WhatsApp. Professora Rita, eu não entendi a questão tal. Acredito que neste momento vai ficar mais funcional desta maneira, tá bom? Mas, tia, as dúvidas devem ser tiradas, todas elas. Ah, passou. Ih, passou o plantão. E o que eu faço? Lembrei que eu não entendi isso aqui. Tem que sinalizar no caderno, porque senão você vai esquecer, tá bom? E sempre colocar no dia do plantão do professor, ok? Foi muito bom estar com vocês, mesmo estando aqui e vocês aí. E essa iniciativa da escola, né, de promover aí os grupos, né, de plantão para tirar dúvidas, foi maravilhoso. Que aí a gente pôde trocar um pouquinho, matar um pouquinho só da saudade que todos nós, né, estamos sentindo. Estávamos não, mas ainda estamos sentindo. Então, vamos fazer os exercícios, vamos estudar, tá? E se tiver alguma dúvida, sinaliza e que a gente vai tirar no nosso encontro, no plantão Tira Dúvidas. Um beijo, fique com Deus, até a próxima.